O maior espetáculo do automobilismo é composto por diferentes elementos que são essenciais e vitais para o seu funcionamento. Os monopostos tecnológicos são elementos essenciais. Os pilotos são as figuras que dão rosto e mãos às diferentes equipes. Sem contar os mecânicos, o glamour e muitos outros elementos. Mas um dos mais importantes, e sem o qual esse circo não poderia continuar, são os circuitos de corrida. Locais ao redor do mundo possibilitam competições emocionantes. Locais que existem de diferentes tipos, de rua permanentes, dentro de parques públicos, semi-urbanos e muitos outros mais. Ao longo da história da Fórmula 1, diversos circuitos surgiram e tiveram trajetórias longas e emocionantes na categoria. Outros não têm tanta sorte. Alguns países constroem circuitos para atrair o grande circo. Mas esses acabam fracassando, e o fracasso é tão grande e monumental que acabam perdendo a Fórmula 1 em pouco tempo. Os circuitos acabam sendo abandonados e extintos. Hoje, uma nova minissérie estreia no canal. Minissérie que mostra o destino triste de traçados que marcaram a Fórmula 1. Mas que infelizmente foram abandonados por diferentes circunstâncias. Uma minissérie que com seu apoio terá vários capítulos nos quais contaremos sobre 3 traçados abandonados. Então, senhoras e senhores, vamos dar início ao volume 1 de Circuitos Extintos da Fórmula 1. Mas antes de começar este vídeo, acho que chegou a hora de te contar sobre o patrocinador principal da equipe, Skyline Racing. Usuários frequentes já sabem do que falamos. Mas caso contrário, falamos do nosso sistema favorito de VPN para navegar com privacidade e segurança total na internet. Estamos nos referindo, obviamente, à VPN chamada Surfshark. Dentro das muitas coisas que você pode fazer nessa plataforma, como se proteger de ameaças, conseguir melhores preços em, por exemplo, passagens aéreas e se conectar à Wi-Fi pública. O Skyline Racing é mais usado para mudar meu IP e acessar conteúdos bloqueados no meu país. Uso isso para coletar informações para meus vídeos de mídias como Fórmula 1 DAZN, Sky Sports e vários outros meios de comunicação globais. Embora também, não vou mentir para você, eu uso para o meu entretenimento. E justamente agora que Better Call Saul voltou e que é lançada com várias horas de antecedência nos Estados Unidos, eu uso para assistir a série antes de todo mundo. Assim evito alguns spoilers. Mas olha, para que você experimente e veja que não é papo furado do tio. Vou te passar meu código Skyline Racing, para você ganhar 83% de desconto e 3 meses grátis ao adquirir o serviço. E para você ficar mais tranquilo e se animar a experimentar, se não gostar, tem garantia total de devolução do dinheiro. Recomendo que não perca essa oportunidade. E assim como eu, dê uma chance ao mundo das VPNs com a Surfshark. Que nostalgia voltar ao globo terrestre, mas não se distraia, Skyline Racing. É hora de nos posicionarmos em uma das regiões mais ricas e belas do Brasil, o Rio de Janeiro. Para te contar sobre o primeiro circuito extinto, chamado Autódromo Nelson Piquet, mas mais conhecido como Autódromo Jacarepaguá. No ano de 1978, o extinto Autódromo Nelson Piquet conseguiu tirar de Interlagos, ser a sede do Grande Prêmio do Brasil e que a categoria corresse em seu circuito. E embora ela mesma não competisse em Jacarepaguá em 79 e em 1980, desde 81 foi sede do Grande Prêmio até 1989, que seria a última edição desse Grande Prêmio nesse circuito. A história do Autódromo Nelson Piquet remonta aos anos 70, mas na verdade começa um pouco antes. Em 1965 iniciou-se a construção do Autódromo Nova Caledônia, um circuito de corridas justamente localizado na área onde foi construído o Autódromo de Jacarepaguá. Um circuito de corridas moderno para sua época e que tinha a particularidade de ter sido construído em uma área de pântanos. E que além disso foi projetado por Ayrton Lolo, a pessoa que também projetaria o Autódromo de Estoril, em Portugal. E em 1971, após a aprovação do governo do estado, impulsionado por um projeto ambicioso que envolve complexo turístico, hotéis, marina e outros espaços esportivos. A pista foi reconstruída para receber grandes categorias em uma das áreas turísticas do Brasil. As grandes obras no circuito Carreras não aconteceram porque o governador da época se apropriou das terras ao redor para construir o bairro Barra da Tijuca, uma área onde foram erguidos vários condomínios. Apesar disso, a pista foi construída, mas com vários entraves políticos que atrasaram o projeto.
Embora, após 5 longos, difíceis e negativos anos, em 1977, a pista finalmente seria construída e inaugurada para uma competição de motociclismo. E com a pista pronta, aproveitando a preocupação das equipes com o péssimo estado das instalações do circuito de Interlagos, motivados também por melhor infraestrutura e por correr em cidade mais atraente que São Paulo. Em 29 de janeiro de 1978, o Rio de Janeiro realizava seu sonho ao sediar a Fórmula 1 após o Grande Prêmio da Argentina. O circuito brasileiro tinha uma extensão de 5 km e contava com 11 curvas, onde geralmente eram dadas 61 voltas para completar as corridas. Uma pista que cruzava um setor oval como um circuito interno. Agradava a muitos, que viam Jacarepaguá como circuito divertido e desafiador. E durante 10 temporadas esse circuito recebeu a principal categoria do automobilismo. O francês Alain Prost foi o maior vencedor da pista com 5 vitórias. Foi onde Nelson Piquet venceu em casa 2 vezes, em 1983 e 1986. E onde? O argentino Carlos Reutemann foi o primeiro a vencer este grande prêmio com sua Ferrari e repetiu o feito em 1981. E o último vencedor desta competição foi Nigel Mansell, que conquistou a vitória em 1989. Nesse período de 10 temporadas, a corrida quase sempre era uma das primeiras do calendário. E muitas equipes usaram essas instalações para seus testes de inverno, destacando-se como destino glamuroso, com cidade paradisíaca ao fundo e pista, e instalações apreciadas pela maioria das equipes. Após a bandeira quadriculada em 1989, o Grande Circo voltou a Interlagos e não retornou mais ao Rio de Janeiro. Você deve estar se perguntando por que a Fórmula 1 deixou esse circuito. Pois bem, vocês devem se lembrar que anteriormente comentamos sobre como o Rio de Janeiro havia tirado a data de São Paulo. E nos 10 anos sem Fórmula 1 em Interlagos, o Grande Circo no Brasil começou a ganhar bastante popularidade devido a grandes lendas brasileiras que estavam fazendo história na Fórmula 1 como Senna ou Nelson Piquet, e sabendo do impacto econômico e político que o Grande Prêmio do Brasil causava. O governador de São Paulo na época definiu como meta principal trazer a categoria máxima de volta à antiga casa. Eles sabiam que não podiam competir com o Rio de Janeiro como cidade. Assim, para alcançar seu objetivo, precisariam superar o Rio tanto em instalações quanto em dinheiro. E com isso em mente, Interlagos iniciou um processo de remodelação em seu traçado, no qual a pista foi reduzida de seus imponentes 7 km para apenas 4,2. Além disso, as instalações foram renovadas após um gasto de cerca de 15 milhões de dólares e o cumprimento do primeiro passo do plano. O pessoal de São Paulo negociou com a Fórmula 1 Management, um contrato melhor do que o que tinha com o Rio de Janeiro, colocando Jacarepaguá em xeque, obrigando a remodelação das instalações e a melhoria da oferta de Interlagos para manter o Grande Prêmio do Brasil. Coisa que não conseguiram igualar e decidiram deixar a Fórmula 1 ir embora e, em seu lugar, apostar no projeto da Série Carta. Essas praças americanas eram vistas como opção viável por ser um campeonato em ascensão com vários brasileiros se destacando. E essa categoria se manteve de 1996 até o ano 2000, onde, curiosamente, o primeiro vencedor foi o da casa, Alberto Ribeiro, e o último vencedor foi o mexicano Adrián Fernández. Depois disso, a categoria deixou a pista, marcando a última competição importante no Autódromo Nelson Piquet, e onde se iniciaria o caminho para a decadência e a extinção do traçado de Jacarepaguá. E sim, é neste ponto que agora vamos te contar o que aconteceu com a pista. Apesar de que após o abandono das categorias principais, a pista continuou sendo usada por campeonatos locais de carros e motos, o circuito aos poucos começou a cair em desuso. E com o crescimento da população que estava acontecendo no Rio de Janeiro, começaram a surgir mais condomínios no bairro Barra da Tijuca. Com o abandono do traçado, passaram a considerar usar o terreno da pista para construir mais casas. Porém, o fim de Jacarepaguá não se inicia com os condomínios citados, mas com os Jogos Olímpicos. Para ser mais preciso, começam os Jogos Pan-Americanos. O Rio de Janeiro se candidatou para sediar os Jogos Olímpicos, mas para isso precisariam criar infraestrutura para sediar o evento. E quanto aos Jogos Pan-Americanos, dos quais conseguiram ser sede, o governo demoliu parte da pista para construir o complexo Cidade dos Esportes, usado nos Jogos Pan-Americanos de 2007. Destruindo pouco menos da metade da pista e tornando impossível sua utilização em sua modalidade de ovalo. E no circuito que já recebeu o Grande Prêmio do Brasil, restou apenas a versão curta de 3,23 km usada por categorias brasileiras como Stock, Car Brasil e Fórmula 3 Sul-Americana. No entanto, o prego no seu caixão chegaria em 2009, já que em 2 de outubro do ano mencionado. Rio de Janeiro foi escolhida a sede do maior evento esportivo do mundo em 2016.
E com isso, evidentemente, teriam que iniciar um processo de construção da infraestrutura necessária para o evento. Dentre as decisões daquele ano, optou-se por demolir o Autódromo Nelson Piquet para construir o Parque Olímpico dos Jogos do Rio. A demolição iniciada em 2012 eliminou todo o vestígio do emblemático circuito. E onde atualmente funciona o Centro de Treinamentos Olímpicos do Brasil, depois de ter cumprido seu propósito após os Jogos. Essa decisão custou o desaparecimento do circuito e deixou o Rio de Janeiro sem autódromo até hoje. Anos atrás, discutiu-se criar um novo circuito com aval de Jair Bolsonaro, mas não aconteceu. Encerrando por enquanto a história do Rio de Janeiro com o automobilismo e com o primeiro circuito extinto desta pequena minissérie. Para continuar o capítulo de hoje, teremos que viajar para o outro extremo do continente. Uma viagem do Brasil aos Estados Unidos, mas mais precisamente para a Cidade do Pecado. Para te contar sobre o que para muitos é o pior circuito da história da Fórmula 1, o circuito localizado em Las Vegas, conhecido como o Circuito de Rua do Caesars Palace. Alguns podem estar animados ou irritados com o Grande Prêmio em Las Vegas em 2023. Mas a categoria já tem história nessa cidade pecaminosa. Uma história que deu origem a um dos considerados piores traçados de toda a história da F1. Mas não vamos nos adiantar e comecemos na década de 60. Nesses anos, donos de cassinos e hotéis de Las Vegas já haviam flertado com o automobilismo. Com as corridas no Stardust Raceway, circuito local, mas de destino sem glória e certo. Em 1980, aproveitando o boom midiático e o glamour do grande circo, os donos do cassino Caesars Palace tiveram uma ideia que parecia ótima no papel. Organizar um grande prêmio para atrair o glamour da categoria principal e fazer a multidão gastar em Las Vegas. Nos cassinos, hotéis, restaurantes e em muitos outros atrativos que Las Vegas oferece aos turistas. Com esse projeto, agradaram Bernie Ecclestone, antigo chefão do Grande Circo, e garantiram o contrato para sediar a rodada final da categoria em 1981. Em um circuito que, seria construído no estacionamento desse cassino, algo amplamente criticado. Afinal, era um circuito improvisado no estacionamento do Caesars Palace. Não combinava com o luxo do Grande Circo e Las Vegas. Além disso, o traçado divulgado era visualmente horrível. Uma pista realmente simplória e totalmente monótona, que não chamava a atenção de praticamente ninguém. A prova tinha 3 km por volta e exigia 75 voltas para completar o Grande Prêmio. No entanto, apesar disso, a Fórmula 1 queria seu capricho e, de qualquer jeito, ele seria atendido. Em 17 de outubro de 1981, Las Vegas sediou seu primeiro Grande Prêmio, que teria uma emocionante disputa de título entre Carlos Reutemann, Nelson Piquet e Jacques Laffite. Apesar do drama, muitos acharam o Grande Prêmio decepcionante. O destaque do evento foram as diversas falhas de confiabilidade das equipes. No fim, Nelson Piquet venceu e conquistou o título, enquanto Reutemann enfrentou problemas no carro durante toda a corrida. As críticas dos pilotos foram ainda mais severas, apontando a pista como a pior em que já correram. John Watson disse que o terreno era plano e as barreiras altas da pista dificultavam ter referências ao pilotar. Além disso, como um direto no fígado, ele mencionou que aquele tinha sido o grande prêmio menos atraente em que já havia corrido. E Alan Jones, o ex-campeão mundial, também zombou da pista dizendo que era uma trilha de cabra aplainada. Críticas que claramente desagradaram os donos dos cassinos que investiram na corrida. Nas circunstâncias, isso se repetiria e voltaríamos a ter uma batalha pelo título na última corrida entre Keke Rosberg, Didier Pironi e John Watson. Em termos econômicos, o resultado não estava sendo o que os organizadores esperavam. Apesar de 1982 ter sido uma corrida mais emocionante, o Grande Circo se despediu temporariamente de Las Vegas nessa temporada. Vamos responder por que esse circuito saiu da Fórmula 1. O abandono desse circuito ocorreu por questões econômicas. Devido ao fato de que em 2 anos a chegada das grandes multidões e apostadores nunca se concretizou, por isso, em termos econômicos, esse grande prêmio estava se mostrando um fracasso. E a Fórmula 1, ao notar que a pista não era atraente, decidiu sair de Las Vegas e apostar em outros lugares nos Estados Unidos da América, como Dallas, Detroit ou Phoenix. Sim, não há muito mais a dizer sobre isso. Sendo honesto, sua história é quase tão decepcionante quanto o circuito deste estacionamento. Mas vamos deixar isso de lado e ver o que aconteceu com o circuito de Las Vegas. Após perder a principal categoria em 1982, organizadores e donos de cassinos apostaram em outro projeto de popularidade crescente. Em 1983 e 1984, o estacionamento do Caesars Palace voltou a ser circuito de corridas, agora para monopostos.
sindical. Agora o traçado mudaria de pista normal para circuito oval. Da mesma forma, não haveria muita história, já que desde 1985 perderam o interesse e deixaram as competições automobilísticas. E, claro, não teve a recuperação econômica esperada. E depois disso, o cassino do Caesars Palace decidiu esquecer o automobilismo e focar seus esforços nas apostas. Já que onde a pista estava localizada, acabaram construindo o Cassino Mirage e também uma extensão do hotel principal, além de um shopping de luxo. Assim, encerrou-se um circuito com pouca história e passagem mais vergonhosa que gloriosa. Mas essa cidade terá sua revanche no ano de 2023 e veremos se agora as coisas melhoram. Ou simplesmente. Isso nos mostra que a Fórmula 1 não aprende e volta mais uma vez, mais do mesmo. Para o último circuito do capítulo de hoje, será necessário nos deslocarmos de um continente para outro, mais precisamente, nos localizarmos no país da Alemanha. Vou falar sobre um dos circuitos mais históricos do automobilismo. O Hockenheimring. Ei, tira essa mão daí. Sim, sei o que você vai fazer, comentar dizendo para eu me informar, já que o Hockenheimring não está extinto. Sim, você está certo, mas nesta história não falamos da versão dele que você conhece. Estamos falando do circuito que existiu até antes de 2001 e que era muito diferente de como conhecemos hoje em dia. Os mais experientes do circo entendem, outros ainda não, mas tenham paciência que logo entenderão. Após essa breve pausa, vamos recomeçar. O Hockenheimring é um circuito de corridas localizado na região de Bueno-Hockenheim. Em 1970 estreou oficialmente na Fórmula 1 ao sediar o Grande Prêmio da Alemanha. Evento tradicional do calendário, presente por muitos anos. De 1977 a 1984 e de 1986 a 2006 sem interrupção. A história desta lendária pista começa em 1930 graças a duas pessoas em particular, Ernesto Christ e seu jovem assistente. Um cronometrista local queria organizar uma corrida de carros em sua cidade. O sonho os levou a apresentar a ideia ao prefeito de Hockenheim, Philipp Kein-Quayen. No Natal de 1931, com apoio do Conselho Municipal, ele aprovou os planos para construir um circuito de corridas na região. Uma construção iniciada 2 meses depois e, em 25 de maio de 1932, já celebrava sua primeira corrida. Corrida de motociclismo. Assim, iniciou-se uma longa relação desse povo com o automobilismo. Pouco depois começou a Segunda Guerra Mundial. Essa batalha danificou gravemente as instalações por causa dos veículos blindados na pista. Além disso, a guerra também havia destruído todas as instalações ao redor que foram construídas para o circuito. A paixão desse povo pelo automobilismo era tanta que eles mesmos consertaram o circuito. Após fundarem, em 1947, uma associação para administrar a pista e reconstruírem o circuito. Em maio de 1947, as corridas voltariam à região. Mesmo assim, o circuito foi sendo renovado ao longo do tempo. Devido à urbanização crescente entre 1961 e 1966, o Hockenheim teria que passar por outra mudança, adicionando uma nova reta dos boxes, a famosa zona do estádio e um traçado totalmente renovado. Mudanças que criaram esse circuito feroz. Uma pista de 6,8 km de longas retas, cortadas por uma ou outra chicane, que davam uma aparência semelhante à de um oval, e onde se atingiam velocidades muito altas, pois era um circuito rapidíssimo. Em 1970, Hockenheim recebeu seu primeiro grande prêmio de FUM, substituindo o Nordschleife, conhecido como Nürburgring ou Inferno Verde. Mas a sensação geral dos pilotos em relação ao circuito era de que ele era muito menos emocionante do que o seu similar na região de Eifel. Por isso, após essa edição de 1970, a categoria voltaria ao Inferno Verde. Mas devido à alta periculosidade da pista mencionada anteriormente, o Grande Circo a abandonaria a partir de 1977. Assim, Hockenheim cediou o Grande Prêmio da Alemanha até 2006, exceto em 1985. Hockenheim cediou a Fórmula 1 até 2019, mas desde 2001 já não era o mesmo circuito de 6 km que marcou o Grande Prêmio da Alemanha. Após essa temporada, o circuito foi radicalmente redesenhado, substituindo todo o setor de alta velocidade por um complexo interno menor e diferente, extinguindo assim o mítico circuito de Hockenheim longo. E sei que muitos, neste ponto, se perguntam por que o circuito foi encurtado e por que nunca mais se voltou a usar essa configuração longa. E a resposta é a seguinte, e acreditem, é muito simples. Em 1999, a Federação Internacional de Automobilismo exigiu alterações no circuito para manter o Grande Prêmio da Alemanha após 2001, pois o órgão regulador do automobilismo achava a pista longa demais. Grande parte do circuito passava pela floresta ao redor, tornando as instalações pouco amigáveis ao público do Grande Prêmio. Por isso, perceberam que para manter a corrida, precisariam ampliar as arquibancadas e facilitar o acesso ao público.
Após o ultimato da Federação Internacional de Automobilismo, a organização fez uma consulta pública para decidir o futuro do circuito. Como prioridade era manter o Grande Prêmio na cidade, decidiram encurtar e redesenhar a pista. O que fez com que, em dezembro de 2001, Hermann Tilke redesenhasse o traçado, deixando-o na versão que conhecemos até hoje. E embora a pista em si seja boa e cumpra com a intenção de ser uma pista rápida, que favoreça batalhas e ultrapassagens, vários fãs antigos da F1 sentem falta das longas retas que o circuito possuía. Isso nos leva à última pergunta: o que aconteceu com esse antigo traçado? A resposta é simples, mas dói para quem sente falta da pista antiga. Durante a remodelação, a pista na floresta foi destruída e substituída por árvores, eliminando qualquer chance de rever esse circuito em corridas históricas. Atualmente, imagens aéreas mostram uma linha entre as árvores e a vegetação na floresta, que sirva de lembrança de que ali já houve um circuito de corridas. Por isso, o antigo Hockenheimring ficou totalmente extinto e sem chances de que volte a aparecer em algum momento. Por isso digo que este caso não foge à regra. Sim, o circuito em si existe, mas o que deixou de existir foi aquele antigo traçado que deu vida ao Grande Prêmio da Alemanha até o ano de 2001, sendo o último circuito extinto da nossa lista de hoje para essa pequena minissérie. E com isso, o primeiro capítulo de circuitos extintos da Fórmula 1 chegou ao fim. Mas é aqui que eu te pergunto, você conhecia a história desses circuitos? Chegou a assistir alguma corrida ou conheceu algum desses grandes prêmios? Qual era o seu favorito e o que acha do sumiço deles? Me contem todas as suas opiniões na seção de comentários, que vou adorar ler cada uma delas. Mas para encerrar este vídeo, se você gostou, me dê um joinha, inscreva-se neste canal, ative as notificações para saber quando eu estiver postando um novo vídeo e compartilhe este com seus amigos. Convido você a nos seguir no Instagram e Twitter pelos links na descrição do vídeo. Nos vemos nas próximas edições aqui no canal Skyline Racing. Obrigado por nos acompanhar. E até logo.